Bom, vamos mergulhar direto nessa análise e desbravar as regras do sistema recursal trabalhista brasileiro. Elas podem parecer super rígidas e, de fato, são, mas também têm uma lógica fascinante por trás. O nosso objetivo aqui é pegar essas normas processuais, que à primeira vista são bem densas, e transformar tudo numa estrutura clara e super fácil de visualizar. O processo do trabalho é cheio de engrenagens bem específicas, né? E entender o funcionamento exato de cada uma delas é literalmente o que separa a incerteza da maestria técnica. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Vamos começar com os princípios recursais. Em seguida, o recurso ordinário trabalhista, o ROT. Depois, o ROT no procedimento sumaríssimo, passando para o mandado de segurança trabalhista e, por fim, a prova de direito líquido. Seção 1. Princípios recursais no trabalho. Para começar de verdade, a gente precisa ancorar essas regras todas na nossa realidade humana e entender a base do sistema. Olha que interessante. Sabe por que os recursos existem, no fim das contas? Simplesmente por causa da falibilidade humana. Como o professor Amaury Máscara Nascimento brilhantemente apontou, saber que uma decisão pode ser revisada funciona como um mecanismo psicológico fortíssimo. Isso induz uma prudência muito maior do magistrado. É, basicamente, o próprio sistema assumindo que não é perfeito na tentativa de garantir que a justiça seja feita. E para que isso não vire bagunça, existem limites cruciais. Temos a taxatividade, ou seja, ninguém pode sair inventando recursos, eles têm que estar previstos em lei federal. Tem também a singularidade, para cada decisão cabe só um tipo de recurso, o que evita uma chuva de peças atacando a mesma sentença. E a consumação, que é o famoso sem volta. Protocolou recurso, acabou. O ato está consumado, não dá para alterar depois. São essas amarras que evitam o caos e garantem que o processo ande rápido. Mas claro, o sistema também tem coração. Um aspecto fantástico é o princípio da fungibilidade, detalhado na súmula 421 do TST. Funciona como uma rede de proteção. Se não houver erro grosseiro ou má-fé, a Justiça permite que um recurso protocolado por engano seja recebido como o correto. Isso é excelente, porque prioriza o debate do que realmente importa, o mérito, em vez de punir um equívoco processual perfeitamente desculpável. Seção 2. Recurso ordinário trabalhista, o nosso famoso ROT. Vamos ver como essa teoria toda desembarca na prática do dia a dia. Aqui, a gente precisa fazer um contraste bem claro para não sobrar dúvida. O ROT é a ferramenta padrão equivalente à apelação no processo civil, permitindo reanalisar fatos e provas lá nas cortes trabalhistas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o ROC, o recurso ordinário constitucional. O ROC tem alvos totalmente diferentes, indo para o STF ou para o STJ em situações constitucionais bem específicas. São bichos de espécies completamente diferentes, tá? Agora, cuidado com essa armadilha clássica. Existe uma regra de ferro no processo do trabalho. Não se pode recorrer imediatamente de decisões interlocutórias. O recurso ordinário só ataca decisões definitivas e terminativas, ou seja, aquelas que colocam um ponto final na instância, com ou sem resolução de mérito. Para as decisões ali do meio do caminho, a regra é ter paciência e aguardar o momento certo. Porém, toda boa regra tem suas exceções testando os limites, certo? A súmula 214 mapeia exatamente quando dá para quebrar essa regra geral. Por exemplo, se um TRT toma uma decisão no meio do processo que bate de frente com uma súmula do TST, ou quando se acolhe uma exceção de incompetência territorial e o processo é despachado por um TRT de outra região, nessas hipóteses raríssimas não faria o menor sentido esperar, então a ação imediata é liberada. E se o órgão de origem simplesmente disser não e negar seguimento ao ROT? Ninguém fica sem saída. Num prazo de 8 dias, a gente tem ferramentas processuais sob medida para destravar isso. Dá para usar o agravo de instrumento se a trava veio da vara ou o agravo interno se quem bloqueou foi um relator no TRT, sem esquecer do pedido de reconsideração. É uma arquitetura de defesa muito bem pensada. Seção 3. OROT no procedimento sumaríssimo. Vamos ver o que muda quando o processo entra na via rápida para causas de até 40 salários mínimos. Nesse cenário, a máquina judiciária trabalha no modo turbo. Tudo é focado em eficiência. A figura do revisor desaparece, o relator tem só 10 dias no máximo para liberar o processo, e o nível de formalidade cai tanto que, se a sentença for mantida pelos próprios fundamentos, a simples certidão de julgamento já vira o acórdão. É a justiça tentando ser o mais ágil possível. Seção 4. Mandado de segurança trabalhista. É aqui que entram as medidas excepcionais para quando o caminho normal não dá conta do recado. A base de tudo isso é a Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança é um verdadeiro escudo constitucional.
Ele serve como uma intervenção cirúrgica contra abusos de autoridade que ferem direitos incontestáveis e que não têm a cobertura de um habeas corpus ou habeas data. É a cartada pesada. Na trincheira prática, as súmulas do TST delimitam perfeitamente onde esse escudo funciona e onde ele quebra. Cabe mandado de segurança, por exemplo, contra a tutela provisória deferida antes da sentença. Faz sentido, já que não tem recurso imediato ali. Mas olha a súmula 418 dando o alerta. Se o juiz não quiser homologar um acordo, de nada adianta tentar um MS. Homologar acordo é faculdade do juiz e o mandado de segurança é inútil para isso. Seção 5. Prova de direito líquido. Vamos entrar no coração dessa ação excepcional, a exigência sobre a prova. Presta muita atenção no detalhe. Direito líquido e certo não significa de forma alguma que a sua tese jurídica é genial ou incontroversa. A questão aqui é puramente probatória. Significa que a prova dos fatos tem que estar 100% documentada e redondinha no exato milissegundo em que a ação é ajuizada. É chegar com tudo provado, sem margem para dúvida sobre o fato em si. E justamente porque tudo tem que estar pronto na largada, a súmula 415 estabelece uma política de tolerância zero. Esquece dilação probatória, não vai ter audiência para ouvir testemunha, não vai ter perícia. Se protocolar a petição faltando um documento-chave ou uma autenticação básica, o processo morre ali mesmo, extinto, sem choro nem prazo para emendar a inicial depois. É um rigor gigantesco. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para se pensar. A gente sabe que as violações trabalhistas na vida real podem ser incrivelmente complexas e bem escondidas. Sendo assim, será que esse nível altíssimo de exigência probatória nas medidas excepcionais está realmente ajudando a encontrar a verdade ou acaba criando um muro que dificulta o acesso à justiça nos casos mais difíceis? É um dilema diário para quem milita na área. Dominar essas regras é, sem dúvida, o grande diferencial prático no direito do trabalho.